Teve um dos nossos clientes que veio conversar comigo desesperado. Ele estava com um problema, ele já era nosso cliente, só que de um serviço avulso, então a gente tinha feito um site para ele lá no começo de 2026, então já tem um tempo já. Ele vendia celulares, ele vendia iPhone, vendia capa, película, serviços, enfim, todo o processo que vocês sabem que tem numa assistência técnica de telefones, né, de celulares ali, ele fazia dentro da empresa dele. E aí o que que acontece? Ele simplesmente foi nosso cliente no começo do ano, só que ele não fechou um serviço recorrente com a gente, ele fez um serviço avulso ali, que era parte de um site que ele precisava arrumar ali. Então a gente vendeu a nossa mentoria, a nossa assessoria ali para ele para resolver aquele problema e pronto. Só que ele continuou mandando mensagem para mim, conversando, enfim, falando como é que tava o negócio. E ele tinha um ponto aqui dentro da cidade, lá no centro, realmente no centro da cidade. A gente tem uma avenida bem famosa aqui, onde várias empresas ficam ali, enfim, é bem famosa realmente. E ele conseguia ter um X de faturamento ali dentro dessa loja. E aí ele colocou uma pessoa, essa pessoa ela ficava lá na porta entregando panfletos, convertendo o pessoal, pedindo o pessoal vir, capinha, película, enfim. E essa pessoa ela sempre ficava ali dentro do estabelecimento dela, né, dele, e essa pessoa ela ficava ali fora, pescando aquelas pessoas que passavam, porque é uma rua bem movimentada, enfim. Todo o processo que ele fazia estava bem definido por ele, né? E ele trabalhava muito pouco com a parte de marketing. E aí, ele fazendo todo o processo ali que ele fazia, ele teve uma notícia que o cara ia vender o estabelecimento ali, que ia vender o ponto comercial que ele estava. E aí ele desesperou, porque ele não achou nenhum ponto comercial próximo, ele estava começando a se estruturar ali, e aí ele falou, cara, olha, eu achei um lugar, ligou para mim, falou que queria conversar comigo, falou, cara, eu achei um lugar, mas é em uma rua um pouco diferente, é uma rua onde não tem tanto movimento igual tem aqui, eu tô com um pouco de receio de mudar para lá. E aí ele falou, cara, eu preciso sim da sua ajuda, vamos ver o que vai dar essa parte, porque eu realmente tô com medo de abaixar o meu faturamento. Então eu falei, cara, fica tranquilo, vamos manter esse faturamento sim, só que você tem que estar disposto a fazer algumas mudanças, né? Porque eu já tinha dado uma olhada no processo que ele fazia ali, então eu já tinha identificado alguns gargalos que tinha ali no negócio dele. Então a gente começou esse processo de marketing, e aí ele se mudou, e aí a gente começou a gerar esse resultado para ele. Algumas coisas que eu fiz, que eu recomendo que você faça também, né? Às vezes a sua localização, ela não tá tão legal, né? Não tá tão interessante quanto aos seus concorrentes. Isso não é um problema quando a gente tem o marketing do nosso lado também. Então o que eu fiz para ele? Gerei o padrão, o básico, o feijão com arroz ali. Primeiro eu gerei uma campanha de alcance para ele, para trazer essas pessoas que estavam ali na região. A gente gravou vários criativos ali, e esses criativos foram muito importantes para que as pessoas da região pudessem ver. A gente aumentou um pouquinho o raio onde ele conseguiria atender, porque agora seria mais delivery, digamos assim, né? Ele mais levaria os celulares ou buscaria. Então a gente fez esse processo também. A gente colocou uma campanha justamente de venda para trazer essas pessoas, e o melhor, a cereja do bolo, foi na parte da conversão. Todas aquelas pessoas que entravam pedindo preço, a gente tinha uma estratégia onde a gente executava o processo máquina de vendas, que é basicamente um protocolo que a gente tem aqui para que essa pessoa ela pudesse comprar. Não comprava na hora, às vezes passava 2, 3 dias, às vezes agendava para o pagamento, às vezes queria fazer uma visita, porque hoje tem muitos problemas com essa parte da loja de iPhones, enfim, às vezes o pessoal quer aplicar algum golpe, então a maioria dos atendimentos dele era só procurando preço, então a gente converteu essas pessoas que vinham só pelo preço com os conteúdos que ele mesmo produzia e também com as informações que ele passava para essas pessoas. Então às vezes a pessoa ela entra dentro do seu perfil, quer entender o seu processo, e às vezes ela se perde, né? E às vezes você deixa como está. Já vi muito empreendedor respondendo, isso está disponível? Tá. Pronto, acabou a conversa, não tem follow-up, não tem conversão, não tem nada, é simplesmente isso, o não seco ou o sim seco. Então a gente aplicou essa metodologia dentro do negócio dele, e a gente conseguiu trazer muito mais clientes também, porque a gente aumentou um pouquinho o raio, tá? Da região aqui, a gente colocou um raio maior, porque era mais na parte de delivery, então o valor que ele estava pagando ali dentro da mensalidade, que era do lugar, né, do estabelecimento que ele estava, beirava mais ou menos uns 10 mil reais. Então a gente pegou esse orçamento que ele estava, foi basicamente ali, eu vou colocar quase 80% desse orçamento para as campanhas, e aí a gente conseguiu trocar, e depois a gente só foi ajustando as campanhas dele, ajustando o comercial e ajustando também a parte do atendimento, que isso fez muito sentido para que ele pudesse segurar aquele faturamento, e vem segurando até hoje.
Não foi um baque tão grande essa mudança, porque ele soube utilizar essas táticas, tanto do marketing, tanto do atendimento, do comercial, enfim. E ele não se desesperou. Ele pediu ajuda, a gente foi e ajudou ele nesse processo, e ele conseguiu ficar tranquilo nessa parte e ter essa transição de lugar, de estabelecimento, né? Porque ele pagava um valor muito grande ali, porque era um ponto realmente bom, e agora ele tem essa parte colocada diretamente nos anúncios, onde ele consegue fazer as conversões ali. Então esse cliente ele continua com a gente, eu vou deixar em algum lugar um comentário dele aqui falando sobre a nossa assessoria de marketing para você entender melhor como que o ApplyFox funciona também. E aí eu quero ouvir de você. Você já teve algum problema na sua empresa que às vezes já tirou sua noite de sono? Às vezes você passou alguns dias sem dormir justamente para tentar resolver esse problema? Me conta aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva aqui também e a gente passa aqui. Toda semana tem dicas aqui para você de empreendimento, negócio, inteligência artificial, enfim, para te ajudar no seu processo aí. Então, até o próximo vídeo.